Eu fico muito feliz em estar recebendo o convite, né? Recebendo aqui alguns amados irmãos. Eu creio que aqui a maioria já me conhece, né? Quem não me conhece vai conhecer hoje. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero glorificar aqui a Deus pela vida do pastor José dos Reis, esse homem de Deus, esse servo do Senhor, humildemente nos recebe nessa noite, né? Nos dá a honra de poder falar da palavra de Deus aqui nesta amada igreja. E também ao diácono Elias, que me convidou, homem de fé, homem corajoso, né? Creio que ainda não tinha me visto ministrar, talvez foi por informação, né? Mas eu louvo a Deus, espero servir de bênção a todos. Nosso irmão, o Manuel, né? Conhecemos já há longas datas, irmãos aí, né? Prazer revê-lo. Assim, irmãos. É um prazer rever a todos. Eu não vou ficar citando o nome de todos, porque eu poderia estar sendo injusto aqui, nem esquecendo de algum nome. Até porque eu deveria falar o nome de toda a igreja, visto que eu conheço todos que estão aqui. A maioria, né? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os pés. Prometo não ser extenso. Prometo devolver. Prometo devolver até às 9 horas, em nome de Jesus. Quantos vieram nessa noite para adorar a Deus? Amém? Só para mim saber, quem é pentecostal aí, dá glória a Deus? Amém? Aleluia. Então eu tenho liberdade nessa noite, porque eu também sou pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 24, e o versículo de número 15, o 14 e 15, nós vamos estar fazendo meditação desses dois textos. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Quem encontrar pode dizer um amém. Amém. Aleluia. Eu vou esperar. Ainda alguns estão da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós podemos ler? Amém. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ao qual serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode repetir comigo esse último texto, essa última frase? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Já está apresentado, com certeza. Já está no coração de Deus. Aleluia. Irmãos, o pregador, quando ele escolhe o tema, quando ele tem aquela liberdade para ele escolher o assunto que ele vai querer abordar, é uma coisa. Mas quando o tema escolhe o pregador, se torna uma responsabilidade ainda maior. E quando o amado irmão Diácono Elias, profeta de fogo, nos ligou, nos convidou, ele disse: olha, pastor, o tema é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu me pus a orar, me pus a buscar a Deus. Não que eu pus me buscar a Deus só no momento que eu fui convidado, pelo contrário. Minha vida e a vida da minha esposa tem sido debaixo do altar de Deus, debaixo dos pés do Senhor, com muita oração, com muito jejum. E eu disse: Senhor, especificamente, eu quero servir de bênção naquele lugar, naquele povo que te adora. E o Senhor me trouxe algumas revelações, irmãos. E eu quero compartilhar com os amados nessa noite. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Estamos falando de um homem chamado Josué, que seria o sucessor do maior líder que já houve, chamado Moisés.
Todos conhecem a história de Moisés, todos conhecem muito bem de cor salteado. Eu creio que alguns dos irmãos conhecem muito bem a história de Josué, quando no princípio do seu chamado ele teve um grande temor, um grande medo e pavor, porque o povo era numeroso, tamanha era aquela multidão, grandes desafios esperavam por Josué, porque ele viu que o líder Moisés passou por muitas tribulações por causa daquele povo. Ele viu que por causa do povo Moisés se irou um dia, e ele vê que naquele momento de ira Moisés não se controla. Moisés dá uma cajadada na rocha e a rocha jorra água, e ele vê que naquele momento, por causa daquela atitude, Deus não permite que Moisés atravesse o Jordão. E agora o coração de Josué, um jovem, está totalmente temeroso, porque agora é um desafio novo, agora é uma nova perspectiva, agora ele não é só mais um ajudante de Moisés, agora ele é o líder que vai conduzir esse povo, que esse povo vai atravessar o Jordão e vai chegar à terra da promessa. Aleluia. E agora ele está temeroso, irmão. E no início do livro de Josué, Deus começa falando e tratando justamente na alma de Josué. Ele diz: olha, ser forte e muito corajoso. E por mais de 5 vezes Deus fala isso para Josué: olha, ser forte e corajoso, porque você fará herdar. Deus não diz eu vou fazer herdar, não, Deus diz você fará. Por que eu disse para os amados irmãos que eu quero ser bênção para a vida de vocês? Porque eu tenho como experiência, irmão, pela palavra de Deus, quando Deus chama Abraão, Deus diz assim: olha, ser tu uma bênção. Então eu digo, a bênção de Deus já está na minha vida, e agora para ser bênção eu me escolho. Não depende mais de Deus, irmão, agora depende de mim. Josué estava com medo, mas Deus diz: vai, você fará herdar esse povo a terra que eu tenho prometido. E aí, irmãos, nos desafios, o amado irmão já leu aqui o texto, que na muralha de Jericó, para vencer aquela terra ali, que coube por possessão a Israel, houve um desafio, e Josué assume a posição que Deus dá a ele. E aí, irmãos, no final da sua vida, no final da sua trajetória, depois que já havia distribuído todas as heranças foram liberadas, e ele ajudou todos a conseguirem a sua possessão. Irmãos, é uma introdução. Eu peço que os irmãos redobrem a atenção aí, porque senão você não vai entender o que Deus está ministrando no seu coração nessa noite. Aleluia. E ele pega, irmãos, no finalzinho da sua vida, bem no finalzinho do seu chamado, do seu ministério, no capítulo 24, ele se depara com o maior de todos os desafios que ele havia enfrentado. O povo começa a se apostatar na fé, o povo começa a se esquecer do que Deus fez. Uma terra que era habitada por gigantes, que homens pequeninos, que se você voltar alguns textos lá no capítulo de Números, você vai ver os espias chegando e dizendo: olha, aos olhos deles somos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos também, porque aquela terra é habitada por terra, gigantes habitam naquela terra. Um cacho de uva, irmão, gastava 2 para carregar. Esse cachinho de uva que você chupa aí, você pega na pontinha dos seus dedos, gastou 2 para carregar. Tamanha era a bênção que Deus havia prometido para eles. Mas existem circunstâncias na nossa vida, meu irmão, que nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para as dificuldades. Existem momentos na nossa vida que nós deixamos de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e começamos a olhar para os vendavais que nos tocam e que nos cercam o nosso barco. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós fazemos como Pedro, começamos a caminhar sobre as águas, porque a promessa de Deus está enquanto eu me fico de pé, enquanto eu estou na posição que Deus me chamou. Porque a promessa de Deus, meu irmão, para se cumprir não depende de Deus, a promessa foi Deus quem fez, mas para que a promessa se cumpra, depende de você. Não adianta você ter a promessa e morrer no deserto. O mais gostoso é passar pelo
Mas Josué tomou uma posição. Josué como líder. Irmão, você precisa liderar a sua casa, a sua família. Josué chegou e disse assim: gente, vocês têm que tomar uma decisão aí. Não dá para servir a Deus e ao mundo. Não dá para sentar na mesa de Deus e sentar na mesa de Satanás. É preciso que vocês se decidam. Mas uma coisa é, da forma que está, não está bom. Da forma que você está vivendo, Deus não está se agradando. E Ele vai e brada com toda a voz e autoridade que Ele tinha naquele momento. E Ele diz: olha, se vos parece bem servir aos deuses de vossos pais, aos deuses dos amorreus, que assim seja. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês podem voltar as suas costas para Deus, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo a Deus. Se você quer estar aqui nessa noite, pode dizer como Josué disse: diga nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, irmãos, Ele trabalha na medida da tua decisão. Pastor, na minha casa só eu sou crente. Irmão, que diferença faz? Eu também sou. Muitas pessoas estão comigo. Quando eu chego em certas igrejas, olham para mim e falam assim: você é o pastor? Para mim você é um menino. Irmão. E mais uma vez eu digo, irmão, eu descobri um segredo do sucesso. Eu descobri, irmão. A promessa que Deus não faz. Já está feita e Deus não vai voltar atrás da promessa. Agora, cumprir é outra coisa. Tem muita gente correndo com a promessa aí, irmão. Está 20 anos dentro da igreja, não tem testemunho para contar, não tem mudança de vida, ninguém vê nada de diferente na vida dele. Toda vez que vai conversar